Eu acho que só quem viveu um relacionamento tóxico sabe como é difícil você se reestruturar depois que o relacionamento acaba, ou até mesmo durante o relacionamento. É sobre isso que a gente vai conversar no relato da Honeymoon. Eu sou sobrevivente, tô aqui com meu mano Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo, ou algo que você está sentindo no momento, seja trazido aqui pela gente. Para isso, basta você ter o link que está no comentário fixado desse vídeo, ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E lembrando também, caso você queira fazer alguma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição também vai ter o link do LivePix para caso você queira mandar qualquer valor. Vamos ao relato. Oi, sobrevivente. No meu relato eu gostaria de contar sobre um evento da minha vida. Tenho coisas mais relevantes e que gostaria de ver você falando a respeito. Mas vamos começar com algo leve. Quando eu fiz 17 anos, eu entrei para a faculdade e saí de casa. Comecei a trabalhar e, consequentemente, conheci pessoas novas. Conheci um menino que só faltava beijar o chão onde eu pisava. No começo eu não quis nada sério com ele. Eu estava saindo e ficando com outras pessoas e deixei isso claro, porém com o tempo fui amolecendo. E quando o pedido de namoro veio, mesmo relutante, sem amar propriamente, eu aceitei. Com o tempo fui aprendendo a amar ele. Era cuidadosa, amorosa, carinhosa, sempre fui uma namorada apoiadora e feliz. Em contrapartida, ele não media esforços por mim. Porém, com o tempo, ele foi desleixando. Não queria mais sair, me ver, passar tempo comigo, e eu tinha acabado de mudar de emprego. Ele sentia um ciúmes doentio, me proibia de falar com pessoas e não me dava atenção alguma. Inclusive tinha inveja das minhas conquistas e por conta disso, eu não podia falar nada de bom que me acontecesse. Ele me dizia que eu estava largada, sempre triste e brava e que ele não me reconhecia mais. Foi 1 ano e meio de relacionamento e só consegui terminar por ajuda de uma amiga. Chorei por semanas e achava que não seria amada de novo. Afinal, eu já não era mais feliz, amorosa. Calma. Uma semana depois, eu fui diagnosticada com borderline. Estou me tratando, fazendo terapia, trabalhando muito e no último ano de faculdade eu não estou só bem, mas em paz. Aquele amor não era pra mim. Sempre fujam de relacionamentos assim, porque no final do dia, eu prometo que vai ficar bem, que você vai ficar bem. Ana, muito obrigado pelo seu relato, obrigado por ter conversado com a gente aqui. A gente vai tratar um pouquinho sobre esse tema e fico feliz que você esteja melhor agora. Fico feliz que você já tenha passado por isso, principalmente porque você entrou num relacionamento sem amor da sua parte, no caso, talvez dele também, mas assim, você falou que mesmo sem amar, aceitou o namoro, e você foi construindo esse amor aos poucos, né, com cuidado, com presença, com o que você conseguia oferecer a ele naquele período. E é interessante porque tem muita gente que romantiza o amor como algo que acontece, que cai do céu, que anjos vão entregar pra você, que é algo instantâneo, só que o que você descreveu é muito mais honesto do que isso, né, foi um amor pautado em construção, em um ato de vontade sua mesmo, como algo que você fez porque você quis, né? Foi uma decisão da sua parte. Só que o que aconteceu? Quando você terminou de construir esse amor, que você começou a trabalhar nele, esse amor já estava caindo do outro lado, né? É importante a gente lembrar que relacionamentos são feitos de 2 pessoas e não importa o tanto que você construa por um lado, se a outra pessoa não construir junto, isso acaba se destruindo. No início do namoro, você falou que ele faltava beijar o chão que você pisava, então ele tinha talvez o que os mais jovens hoje chamam de love bombing, que é aquele amor intenso para conquistar alguém. A partir do momento que se conquista, você vai diminuindo isso ao ponto de gerar uma carência na outra pessoa. Mas existe também um padrão que aparece em muitos relacionamentos tóxicos, que a psicologia chama de coerção controladora. É basicamente um relacionamento em que o parceiro não precisa bater, não precisa gritar toda hora, mas basicamente ele vai te isolando aos poucos, vai te proibindo, vai diminuindo as suas conquistas, vai sentindo inveja, como foi a descrição que você deu, e aí faz você se sentir, como você disse, né, largada, triste, irreconhecível, como se o problema fosse você e não o ambiente que ele criou, talvez não as expectativas que ele criou também. Então você foi mudando de comportamento por evolução normal mesmo, que todos nós temos, mas ele sentiu que perdeu você nisso tudo. É interessante a gente pensar também, eu não estou invalidando o que você disse, tá bom, Hannah? Não me entenda errado, por favor. Mas a gente tem que entender também que quando a gente é diagnosticado com uma questão emocional, com um problema desses, como borderline, a gente tende a ver um mundo também que nem sempre é pautado na realidade. Pode ser que, de alguma forma, com essa questão de saúde, você tenha afetado negativamente ele e não tenha percebido também. Mais uma vez, eu não estou dizendo que ele é a vítima dessa situação, mas é importante a gente buscar
buscar também um caminho mais equilibrado de perceber quando, de alguma forma, a gente também não tá sabotando o relacionamento sem querer. Estou dizendo que você fez isso? Não. Estou dizendo que, pelo borderline, esse pode ser um padrão comum que a gente precisa tomar cuidado. Então, acaba funcionando até como conselho para quem foi diagnosticado com borderline e tá no relacionamento agora, de pensar, né, de seguir o tratamento certinho, justamente para saber até que ponto você tá amplificando problemas ou desestabilizando o relacionamento de forma geral. O que mais toca no seu relato, pra mim, no final das contas, é quando você disse que você tá em paz. Porque isso é uma das formas mais maduras de cura que a gente tem, assim, na humanidade. A gente realça muito o desejo por felicidade, por alegria, mas o fato da gente tá em paz acho que é o sentimento que todo mundo quer e confunde com felicidade. Porque paz é uma construção interna que a gente tem, independente do mundo que acontece do lado de fora. Você não trocou um amor por outro, você não encontrou outro cara que te valorizou, você não resolveu tudo, você não voltou a ser quem você era antes. Basicamente, você trabalhou em si mesmo e encontrou a paz por si só. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz por você ter alcançado isso. Tem também uma ideia o Paulo, eu não sei a pronúncia do nome dele, né? Mas acho que é Ricoeur, que ele fala que a identidade não é algo fixo que você perde e recupera. Na verdade, a identidade que a gente cria da gente é uma identidade narrativa. É uma identidade que se reconstrói no ato da gente contar a própria história. Ou seja, você contou a sua história dessa forma, e esse ato de contar a sua história de outra maneira já é uma forma de recuperação de si mesmo, então eu fico muito feliz por isso. Eu sinto muito que você tenha passado por esse relacionamento, eu sinto muito que isso tenha sido de alguma forma traumático pra você falou que chorou por semanas por conta disso, mas é interessante, talvez, isso aqui já é uma visão minha, não é um conselho terapêutico, ninguém aqui é psicólogo nem nada, não é nem um conselho filosófico, mas talvez seja bom das próximas vezes você não entrar em um relacionamento sem de fato gostar da outra pessoa. Talvez seja interessante você só começar um próximo relacionamento a partir do momento que você perceber que não é a outra pessoa forçando a barra pra estar junto com você, mas é uma conexão real que você sentiu com outras pessoas, com outra pessoa. Isso é um padrão muito comum de homens que insistem pra ter um relacionamento, muitas vezes conseguem esse relacionamento, mas um relacionamento não é pautado só por insistência, né? Então se você tivesse notado essa incongruência antes, essa incompatibilidade antes, você talvez teria evitado esse relacionamento problemático, mas claro, não é pra se lamentar por isso, a vida tá aí pra gente aprender mesmo, com os erros e com os acertos dela. Cara, teve uma vez que eu ouvi falar uma vez, eu não sei até que ponto isso tem um certo embasamento teórico e coisas assim, mas certa vez eu ouvi uma distinção entre relacionamento tóxico e relacionamento abusivo. Basicamente essa diferença que falaram certa vez foi uma diferença de que relacionamento tóxico é uma relação tóxica, você tem ambas as partes, você tem as duas pessoas do relacionamento, e essas duas pessoas são disfuncionais, digamos assim. Em vez de ser uma das duas pessoas ter um problema, de ter dois problemas convivendo juntos, e essa dinâmica de casal acaba sendo muito mais conturbada, é muito mais difícil de lidar com um relacionamento assim, porque você tem praticamente duas pessoas extremamente quebradas, uma tentando consertar a outra. De forma bem resumida, essa é a ideia de relacionamento tóxico. Uma relação em que ninguém tá funcionando como deveria, e por conta disso vocês começam a enfrentar diversos problemas. Agora, quando a gente vai falar de relacionamento abusivo, que talvez possa se encaixar melhor nesse caso que a Rani relatou, a gente tem um desequilíbrio de poder, digamos assim. A gente tem uma das partes que frequentemente tenta deixar a pessoa do outro lado da relação por baixo. A gente pode falar aqui, por exemplo, do patrocinador do mês que tá voltando, do Nietzsche, quando ele falava daquela vontade de poder, de que algumas conexões humanas não são nada mais do que uma pessoa tentando dominar a outra psicologicamente. E isso, claro, pode acontecer dentro de um contexto amoroso que não é adequado, não é óbvio. Isso daqui é meio óbvio de falar, mas parece que às vezes você falar óbvio é meio necessário, mas dentro de uma relação isso não é saudável. É importante que numa relação vocês dois estejam em pé de igualdade, no sentido de que os dois saibam reconhecer que os dois têm valor, que os dois têm importância para uma relação e que não existe inferioridade quando se trata de uma relação. A partir do momento em que você vê uma outra pessoa na relação como inferior ou se vê como superior, essa relação naturalmente vai ter desequilíbrio, e por conta desse desequilíbrio vai acontecer justamente coisas que ela relatou, como ciúmes excessivos, a outra pessoa querer controlar tudo, a outra pessoa começar a menosprezar quem você é de verdade. Então, é justamente nesse ponto que a gente consegue identificar o que é um relacionamento abusivo de fato. É que você tem uma pessoa que, por se julgar superior, acaba começando a controlar tudo que você faz, começa a fazer diversas críticas a você, seja te humilhando, seja desprezando as coisas que você faz. Isso também pode vir por conta da inveja, já que por inveja as pessoas vão tentar menosprezar aquilo que você faz, vão tentar fazer com que aquilo que te fez feliz, aquilo que é importante pra você não é tão importante assim. E isso aos poucos vai te desgastando emocionalmente, vai te deixando cansado mesmo. E por conta disso podem trazer coisas como sentimentos que você teve, que você relatou, de
de tristeza, de se sentir pra baixo, e talvez o borderline, talvez não, muito provavelmente o borderline acabou amplificando ainda mais esse sentimento, te deixava, digamos, presa, porque aos poucos, como o sobrevivente citou, pessoas que têm essa dinâmica de relacionamento acabam aos poucos te deixando preso naquele ciclo, ao ponto de você já ficar distante das outras pessoas com quem você tinha uma certa confiança, pessoas com quem você tinha contato, e quando você menos percebe, você já tá preso naquele relacionamento. E você até chegou a mencionar que você precisou da ajuda de uma amiga pra sair disso, e é inclusive ótimo que você tenha amiga ou pessoas com quem você possa contar pra sair desse cenário, porque uma pessoa que tá num relacionamento tóxico dificilmente vai conseguir sair, tóxico não, abusivo, dificilmente vai conseguir sair por conta própria, já que a pessoa já tá dentro daquela relação, ela já tá constantemente se sentindo humilhada, constantemente se sentindo pra baixo, controlada, só que isso acaba te limitando um pouco de ver uma saída nessa situação toda. Agora, se eu não me engano, e entrando ainda nesse aspecto um pouco mais teórico, depois eu vou entrar ainda nos detalhes mais práticos acerca disso, mas a gente tem também o próprio Zygmunt Bauman, quando ele falava sobre como as relações hoje em dia são líquidas, sobre o amor líquido, na forma que as relações hoje em dia são superficiais, e claro, ele não estava falando necessariamente de um contexto de relações assim que são ruins pra você, mas ele falava que muitas dessas relações superficiais acabavam alimentando muito mais o sentimento de insegurança e de abandono, e as pessoas muitas das vezes, por conta dessa insegurança, por conta desse medo de abandono, acabam se comportando de modo muito mais prejudicial pra você. Basicamente é como o que você relatou no começo da relação, o cara fazer de tudo por você, tem essa expressão que o sobrevivente falou de love bombing, em que a pessoa tá fazendo de tudo por você, tá emocionalmente entregando tudo pra você, e muitas das vezes por trás dessa intensidade toda, tem muitas das vezes sentimento de carência, tem rejeição acumulada, tem diversos outros fatores, e a partir do momento que a pessoa entrega tudo isso, depois de um tempo, esses sentimentos que ela já tinha no começo do relacionamento começam a aparecer agora, só que de uma forma muito mais ruim. Daí vem controle, daí vem ansiedade, daí vem problemas de instabilidade emocional, nem sempre isso vem com brigas, com xingamento, coisas do tipo. Então a gente tendo esses pontos aqui agora um pouco mais claros, exclusivos, de que pode ser útil para ajudar algumas pessoas que estão em um relacionamento abusivo ou que conhecem pessoas que estão em um relacionamento abusivo, para que a gente comece a prestar um pouco mais de atenção, já que muitos problemas vêm por conta desses relacionamentos abusivos. Tem muita gente que tem trauma de relacionamento porque teve uma relação dessas. E, claro, a gente vai ter que abordar um outro lado aqui também, que é o lado de quem é a pessoa abusiva dessa relação. E, calma, eu não vou justificar relacionamento abusivo nenhum. Eu falei esses pontos aqui anteriormente só pra a gente ter uma ideia do que acaba levando esse tipo de comportamento a acontecer. Mas é importante também que caso você esteja numa relação dessa, ou conheça alguém que tá numa relação dessa, ou você, mesmo que inconscientemente, acaba sendo essa pessoa dentro de uma relação, primeiro de tudo, a tecla que a gente vive batendo aqui, procura terapia. Sem perder muito tempo, é importante sim que você procure terapia, porque muitas das vezes questões emocionais mal resolvidas podem acabar atingindo outras pessoas próximas, e dentro de um relacionamento amoroso é onde essa situação fica ainda mais complicada, já que você pode usar muito da sua falta de capacidade de lidar com sentimentos pra, digamos assim, fazer muito mais mal do que bem pra outra pessoa. É justamente essa situação. Eu já dei aqui alguns indicativos de como você pode notar se você está num relacionamento abusivo de fato, ou porque, infelizmente, hoje em dia as pessoas têm uma ideia, inclusive muita gente tem uma ideia meio torta a respeito de relacionamento. E isso eu falo, inclusive, dos mais jovens, já que muita gente tem aquela ideia de que, às vezes, ciúme em excesso é uma coisa positiva. Ah, não, ela só se comporta desse jeito porque me ama. Ah, não, ela só me trata desse jeito, ou ele só me trata desse jeito porque ele quer exclusividade. Só que muitas das vezes a galera romantizar demais esse tipo de coisa acaba abrindo muita brecha para que as pessoas entrem em relações abusivas e achem que tá tudo bem, que é simplesmente a outra pessoa que é muito mais intensa na forma de amar. E nem sempre, cara, você amar demais uma pessoa significa você agir de forma que prejudique a outra pessoa. Então, a gente tratando isso aqui agora, logo no começo, já ajuda as pessoas a terem um pouco mais de norte para reconhecer esses padrões e para começar a diferenciar, para saber se a relação que você tá ou da outra pessoa que você conhece é de fato uma relação em que, sei lá, os dois são muito apaixonados um pelo outro, ou se é simplesmente uma pessoa que tem desequilíbrio emocional, e esse desequilíbrio acaba gerando uma série de comportamentos que vão fazer mal para outra pessoa. Honey, existe uma tensão bem antiga na filosofia entre duas formas diferentes de entender o amor. Tem o Platão, né, no Banquete, ele colocou na boca de Aristófanes aquele mito dos seres divididos ao meio. Não sei se você já ouviu falar disso. É algo clássico até. Basicamente, ele via através desse mito o amor como a busca de uma metade perdida, como algo que falta na gente, como uma incompletude, é a palavra mais concreta pra isso. E isso é bonito se a gente for parar pra pensar de, caramba, a gente tá procurando a nossa metade da laranja, né? A nossa metade complementar de quem nós somos. Só que metade.
diz da laranja. Invocaram o Fábio Júnior aqui. Ele sim entende desse assunto. E ele casou várias vezes, né? Se tem alguém que entende de amor, é o Fábio Júnior. Mas assim, ao mesmo tempo que esse sentimento é bonito, que essa ideia é bonita, é uma ideia bem perigosa também. Porque se o amor é essencialmente uma falta de algo, então um parceiro que te esvazia se torna um paradoxo, cumprindo a função de te manter na posição de quem precisa de algo. Eu não sei se esse conceito ficou claro aqui, mas se a gente fosse seguir essa ideia, o seu parceiro, Honey, deveria te completar, mas na verdade ele estava te gerando ainda mais falta de algo que completasse você. E essa falta acaba virando uma espécie de identidade pra gente. E aí você para de perceber que o problema é o seu relacionamento em si e você passa a entender muitas vezes que o problema é você. O que você viveu tem nome nessa tradição toda. A Simone de Beauvoir chamaria isso de imanência imposta, que é quando o sujeito que deveria crescer, conquistar, se tornar alguém melhor, na verdade é constantemente puxado de volta pro lugar de objeto, né? Não objeto sexual, mas objeto mesmo. Quando a gente para pra pensar que o seu namorado tinha inveja das suas conquistas, quando a gente consegue perceber que ele não conseguia te ver avançar, e o que essa inveja faz, no fundo, é negar o crescimento do outro. Essa inveja dele não era um sentimento negativo que ele tinha, que ele ia tratar numa terapia. Era um sentimento que te puxava pra baixo. E aí vem um ponto que, cara, as pessoas ignoram sobre isso. Você não perdeu quem você era. Normalmente, é muito comum, eu acho que a gente já trouxe, inclusive, isso aqui em outros assuntos, Macaco, de que a gente tem a impressão de que a gente perde metade da nossa identidade quando a gente termina um relacionamento, né? Porque a gente se aproxima muito do outro. Mas o que acontece é que essa perda que a gente chama, na verdade, é uma resposta emocional do nosso cérebro buscando sobrevivência. O ambiente é completamente irracional, seu cérebro tenta ter algum controle daquilo que é irracional, porque o sentimento dos outros é bizarro, né? O inferno são os outros, já dizia Sartre. E aí, você vai respondendo tanto a esse ambiente irracional, que chega um momento que as coisas param de fazer sentido e a única coisa que parece fazer sentido é você apontar a culpa pra si, como se a questão fosse você, até o ponto de você talvez precisar de outra pessoa pra te resgatar desse poço que você enfiou, que foi o caso da sua amiga que você disse que tinha, né? O Hegel, ele tinha uma ideia bem bizarra sobre isso também, do sentido de que ele entendia que a consciência que a gente forma no encontro com outra pessoa vem muito do reconhecimento entre as duas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando o seu parceiro te nega, quando ele recusa enxergar que você tá feliz, que você tá crescendo, quando ele recusa ver suas conquistas, mesmo que ele utilize a questão de inveja, ele tá recusando reconhecer você como uma pessoa. Ele acaba te objetificando, mais uma vez, não pela questão sexual, mas pela questão de ser algo que ele quer que permaneça cristalizado no formato que ele conheceu. Ele não queria talvez que você mudasse, não queria que você talvez chegasse num nível que ele não chegaria e isso afetaria a ideia dele sobre você. E fazendo um meia-culpa aqui, sentir inveja pode ser possível e pode ser inclusive normal. O problema é você exteriorizar essa inveja ao ponto de prejudicar a conquista do outro. E quando eu falo inveja, não é aquela inveja entre aspas branca que o pessoal fala, né? Inclusive tem gente que fala que isso é um termo racista, mas é inveja no sentido literal mesmo. Tem vezes que a gente se sente mal pela conquista do outro. E o ponto é que o problema não é sentir essa emoção, até porque emoções são automáticas, mas o problema é utilizar dessa emoção pra desmerecer o outro, que provavelmente foi o que aconteceu no seu relacionamento. Então assim, eu espero que você fique bem com tudo isso, espero que você se recomponha. Repito o conselho de, por favor, não inicie outro relacionamento sem a certeza de que vocês são compatíveis e de que você nutre um afeto realmente profundo pela outra pessoa. E eu espero que as coisas possam estar bem a partir de agora. E pelo amor de Deus, bloqueia seu ex-namorado ou se afasta o máximo possível para que você consiga realmente voltar ao padrão de continuar crescendo na vida, sem o outro te objetificar por conta disso. Aproveitando esse gancho do sobrevivente, que ele falou que quando a gente tá no relacionamento, a gente tá querendo de alguma forma procurar a nossa outra metade. Dando um complemento aqui, tinha um certo psicanalista chamado Erich Fromm, eu acho que é assim que pronuncia, Erich Fromm, em que um dos livros dele, ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar, e nesse livro ele define um termo que é chamado de fusão simbiótica. Basicamente, o que ele quer dizer com fusão simbiótica? Ele trata
lembra, primeiro de tudo, que essa fusão simbiótica não é a mesma coisa que o amor maduro. Esse termo que ele coloca não é amor de verdade, pelo menos não de forma saudável. Mas o que quer dizer exatamente esse termo de fusão simbiótica? Basicamente, é a ideia de que uma pessoa depende emocionalmente e fisicamente da outra pessoa. É mais ou menos aquela ideia de uma mãe com um feto. Basicamente, essa ideia de que um depende do outro para continuar existindo. Só que tem um problema. A partir do momento que a gente vê que essa relação de dependência ao do outro se torna muito mais uma necessidade de que uma pessoa tem da outra, digamos assim, de ficar em falta, como o sobrevivente falou, esse sentimento de carência que o outro acaba deixando em você, isso não é amor de verdade. Na maioria das vezes isso é só mais dependência e controle que acaba gerando dominação, em que você tem uma pessoa que depende de você, uma pessoa que precisa de você, e a partir do momento que você está nessa posição de dependência e necessidade, você só abre brecha para que a outra pessoa exerça ainda mais controle e mais domínio sobre você. Só que eu acho importante pra gente finalizar essa parte aqui, se você tá numa relação dessas ainda e você não tem como lidar com isso devidamente, é importante que você faça como a Honey, por exemplo, ter uma amiga, pessoas de confiança pra te ajudar a lidar com tudo isso, porque não é algo que você vai conseguir sair com muita facilidade, ainda mais dependendo da relação. A gente sabe que tem algumas relações que chegou a ser tão abusivas que infelizmente tem um final bastante trágico, ainda mais aqui no Brasil, por exemplo, não exclusividade do Brasil, é claro, mas é importante que aos poucos você comece a procurar outras formas de apoio também nessa situação toda, porque é natural que numa relação em que um tenta dominar o outro de forma tão desproporcional assim, a outra pessoa, a parte abusiva, vai a todo custo tentar te fazer ficar distante dessas pessoas, para que você fique cada vez mais dependente dela. Então é importante, se você procurar ajuda, se possível ajuda psicológica também, se estiver dentro das suas condições, mas dentro do possível é importante que você crie um ambiente com pessoas que possam te ajudar, com pessoas que te sirvam de apoio emocional nessa situação toda e que de pouco em pouco consigam te fazer se desapegar e se livrar dessa relação que tá sendo ruim pra você. Agora, se com todo esse vídeo algumas pessoas aí tenham se sentido identificadas, não com a parte da vítima, mas com a parte da pessoa abusiva, de enfrentar problemas mesmo que não seja por vontade própria, ou por mais que você goste de uma pessoa, mas a forma que você demonstra isso é tentando controlar tudo que a pessoa faz, tinha um escritor chamado Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ele certa vez escreveu um livro chamado de Ensaios, que inclusive eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, para quem tiver interesse, mas ele falava muito nesse livro sobre a ideia do desapego, como é importante também que a gente deixe as pessoas irem. Basicamente a ideia é de que o desapego, essa ideia de você não ficar tão dependente ou preso às pessoas, seja de você forçar, de querer controlar uma relação, a girar tudo em torno de você, muitas das vezes esse sentimento de inquietude só surge porque você sente essa dependência constante da outra pessoa. Você começa a desenvolver uma certa paz, uma certa serenidade, quando você deixa as pessoas simplesmente serem um pouco mais livres. E com serem mais livres, eu quero dizer, você dá a outra pessoa o espaço para que ela possa ser mais espontânea. Se você tem que ficar constantemente controlando, forçando uma outra pessoa a ela estar com você, a ela querer ficar constantemente perto de você, essa pessoa não tá com você do jeito que a pessoa deseja também, né? Exatamente esse ponto. Se você tá nesse ponto, como numa relação com uma outra pessoa, de você tem que sentir constantemente que você tá pressionando, que você tá sufocando a outra pessoa, a pessoa não tá com você por conta de amor. Ela não tá com você porque ela te ama, ela tá com você por conta de uma pressão que você tá fazendo. Ela sente que ela tem que se moldar numa caixinha, que ela tem que ficar numa caixa para que você possa ser aceito. E quando você faz o contrário, quando você desapega um pouco, quando você deixa que as coisas fiquem um pouco mais espontâneas, a pessoa passa a ficar porque ela quer estar ali com você, porque ela quer caminhar com você. E claro, isso é uma coisa que você vai ter que tratar em terapia, porque talvez tenha outras questões, como por exemplo, rejeição que você sofreu ao longo da vida, às vezes o sentimento de que você não vai ter outra pessoa, às vezes até mesmo carência emocional que você desenvolveu com a idade, etc. É importante, eu vou bater de novo nessa tecla, faça terapia se você tem problemas com isso. Tanto se você tá em uma relação abusiva, ou se você é a parte abusiva dessa relação. E é importante que você saiba aceitar a pessoa como ela é, que você saiba priorizar a autenticidade e a espontaneidade, já que não é amor se você tá forçando uma outra pessoa a ficar com você. E se você que tá num relacionamento abusivo pensa que a outra pessoa tá fazendo tudo isso por amor, muito provavelmente você também não tem uma visão muito saudável do que é amar de verdade. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Se você assistiu até aqui, eu imagino que você tenha gostado da nossa dinâmica aqui no canal, do conteúdo de forma geral. Então quero te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Caso você queira contribuir financeiramente com a gente, pagar uma janta pra gente, tem um link aí na descrição do LivePix. Você pode fazer um Pix de qualquer valor, R$1 a gente já fica feliz e a gente vai ser muito grato a isso. Muito obrigado por tudo, tchau, tchau, até o próximo episódio.